Olá, eu sou Jack Schaefer. Passei mais de 20 anos como agente especial do FBI. A maior parte desse tempo atuando como analista comportamental no Programa de Análise Comportamental de Segurança Nacional. O meu trabalho não era perseguir criminosos em becos escuros com uma arma em punho. O meu verdadeiro campo de batalha era a mente humana. Eu precisava convencer espiões estrangeiros, terroristas e criminosos endurecidos a mudarem de lado, a traírem as suas próprias nações e a confiarem em mim com as suas vidas. Essa necessidade extrema de criar laços rápidos, indetectáveis e inquebráveis me forçou a decodificar a mecânica exata da confiança e da empatia humana. A constatação que me motivou a compilar estas táticas é simples. A mesma ciência comportamental usada para recrutar um agente da KGB durante a Guerra Fria pode ser usada por você para ser promovido, fechar grandes contratos ou salvar o seu casamento. A dor que este manual resolve é a da invisibilidade social e da falha de comunicação crônica. A tese central desta obra é de uma simplicidade brutal e libertadora. A simpatia e o carisma não são dons místicos ou traços genéticos imutáveis. A simpatia é uma ciência. É uma fórmula matemática de comportamentos verbais e não verbais que, quando aplicados na sequência estrita, forçam o cérebro do seu alvo a gostar de você antes mesmo de você dizer a primeira sílaba. No FBI, nós não podemos simplesmente abordar um espião inimigo e pedir que ele trabalhe para os Estados Unidos. Nós precisamos cultivar esse relacionamento operando abaixo do radar da desconfiança. Foi assim que desenvolvi a fórmula da amizade. Amizade é igual a proximidade, mais frequência, mais duração, mais intensidade. O ser humano é biologicamente programado para temer o que é novo. É um mecanismo de sobrevivência. Se você atacar o seu alvo de networking de forma abrupta, os escudos dele se levantarão. A tática correta é apenas começar a existir no mesmo ambiente físico que ele. Aumente a frequência das suas aparições, depois aumente a duração e só no final adicione a intensidade do contato visual e da fala. Quando você calibra essa equação, você contorna o sistema de alarme do cérebro primitivo. O alvo terá a ilusão de que a conexão entre vocês foi natural e obra do destino, quando na verdade foi friamente orquestrada por você desde o primeiro passo. Antes que a primeira palavra escape da sua boca, o cérebro da outra pessoa já tomou decisões cruciais e muitas vezes irreversíveis sobre você. Nós enviamos e recebemos ininterruptamente o que chamo de sinais amigos e sinais inimigos. Se você caminha pelo escritório com a testa franzida, ombros tensos e olhar fixo no nada, você está transmitindo sinais inimigos que ativam a resposta biológica de luta ou fuga em quem cruza o seu caminho. Você pode ser a pessoa mais ética do mundo, mas se o seu rosto em repouso for hostil, você será socialmente boicotado. O segredo para atrair as pessoas como um ímã é a dominar a tríade de ouro dos sinais amigos. O rápido movimento das sobrancelhas, um flash de 1/6 de segundo que indica reconhecimento pacífico. A inclinação lateral de cabeça que expõe a carótida e subcomunica vulnerabilidade de quem não teme um ataque. E o sorriso autêntico. Assuma o controle total da sua biologia não verbal. Com as defesas do alvo desarmadas, você entra no campo verbal. Se há um único princípio que dita todo o sucesso humano na persuasão e na criação de vínculos, é a regra de ouro da amizade. Se você fizer as pessoas se sentirem bem consigo mesmas, elas gostarão de você. É uma regra dolorosamente óbvia, mas incrivelmente rara na prática, porque o ego humano está sempre lutando para roubar o microfone. A maioria de nós entra numa conversa já pensando no que vai responder a seguir, para parecer mais inteligente, mais rico ou mais sofrido que o outro. Se você quer ser um persuasor de elite, você deve abandonar o seu ego na porta. A arma tática para aplicar essa regra é a declaração empática. Não use elogios diretos e vazios. Eles disparam alarmes de bajulação barata.
Em vez disso, valide a emoção ou a ação do outro. Se um colega chega exausto e diz que trabalhou a madrugada inteira, corte imediatamente a sua vontade de dizer: "Nossa, eu também trabalhei muito." Roubar os holofotes destrói a conexão. Diga a ele: "Você parece ser o tipo de pessoa que não descansa até que a missão seja cumprida com perfeição." Essa declaração atinge o centro de recompensa de dopamina no cérebro dele. Ele vai sorrir, vai se sentir um herói, e neurologicamente ele associará esse sentimento maravilhoso à sua presença. Pare de tentar ser interessante. Comece a ser calculadamente interessado. Nós não estamos lidando com misticismo corporativo. Estamos operando sob as leis psicológicas documentadas que atraem as mentes humanas umas para as outras. A lei mais letal é a lei da semelhança. A nossa herança biológica tribal dita uma regra simples. Nós gostamos de pessoas que são como nós. O que é igual é da tribo. O que é diferente é ameaça. Durante os meus interrogatórios no FBI, eu procurava febrilmente por interesses em comum com o suspeito. Uma marca de carro, um time esportivo, o fato de termos nascido no mesmo estado. A semelhança cria uma ponte instantânea de segurança tática. Torne-se um caçador de terrenos comuns. Em suas interações diárias, observe o ambiente do seu alvo. Encontre os paralelos com a sua vida e ilumine-os. Quando você faz isso, a distância emocional colapsa e você passa de estranho para aliado. Em conjunto com a semelhança, use o princípio da curiosidade. O cérebro humano tem uma aversão profunda a quebra-cabeças não resolvidos. Quando você revela informações sobre si mesmo de forma gradual, criando lacunas intrigantes na conversa ou usando adereços inusitados, você força o alvo a tentar decifrar você, mantendo-o engajado sobre os seus próprios termos. E, uma vez que a conversa flua, você deve dominar a comunicação com o método LOVE: ouvir, observar, vocalizar e empatizar. Saber escutar não é apenas ficar em silêncio esperando a sua vez de atacar. A escuta ativa é uma arma de extração de inteligência. E o maior erro que destrói essa extração é a resposta no tempo incorreto. Quando alguém termina uma frase intensa, revelando uma dor ou um segredo, e você imediatamente começa a falar no segundo seguinte, você está provando que não estava digerindo o que a pessoa disse, estava apenas recarregando a sua própria arma argumentativa. Aplique o silêncio calibrado. Aguarde 2 ou 3 segundos de silêncio absoluto, acompanhado de um leve aceno de cabeça antes de responder. Esse pequeno espaço temporal faz a outra pessoa sentir que as palavras dela tiveram um impacto monumental em você. É a validação suprema. O som mais doce para o cérebro humano é o da própria voz discorrendo sobre os próprios problemas. Dê a eles a pista para correrem. Você nunca deve avançar em um relacionamento, pedir uma promoção ou tentar fechar uma venda antes de testar taticamente o terreno para garantir que os seus escudos de confiança estão sólidos. No FBI, utilizamos os sinais de rapport, testes físicos de sintonia. O teste mais confiável é o espelhamento isoprático. Quando duas pessoas estão em profunda conexão psicológica, os sistemas neurológicos de ambas se alinham e os seus corpos começam a imitar um ao outro de forma inconsciente. Para testar o seu alvo, no meio da negociação, mude a sua postura intencionalmente. Cruze a perna ou recoste-se na cadeira. Se nos próximos 20 segundos o alvo ajustar a própria postura para espelhar a sua, você penetrou as defesas dele e estabeleceu o elo invisível da liderança comportamental. Você tem o controle. Além disso, audite constantemente a direção para onde apontam os pés do seu interlocutor. O tronco e o rosto podem estar virados para você por obrigação social, mas os pés quase sempre apontam na direção que o cérebro deseja ir, seja para a porta de saída ou para outra pessoa na sala. Se os pés não apontam para você, a conexão é falsa. Recue e reestabeleça a empatia antes de tentar qualquer avanço. Mas o que fazer quando o relacionamento já está construído e o caos irrompe?
É na gestão do conflito que os laços se solidificam ou morrem. Entenda o ciclo da raiva. Quando alguém está no pico do enfurecimento, o lado lógico do cérebro é totalmente sequestrado pela amígdala emocional. Qualquer tentativa da sua parte de argumentar com fatos lógicos ou de pedir calma para alguém enfurecido é pior do que inútil, é atirar gasolina no fogo. A tática de sobrevivência é a escuta passiva absoluta. Deixe a pessoa esvaziar todo o tanque de combustível da raiva dela sem a menor interrupção. Se você interrompe, o tanque volta a encher. Acene, valide a emoção, não o fato, e espere. Uma vez que o pico de adrenalina caia, um declínio que é puramente fisiológico e matemático, a janela lógica daquela pessoa se reabrirá. Só então você apresenta a sua solução. Nunca debata com a amígdala. Espere o córtex voltar ao trabalho. Chegou o momento de conectar os pontos no bônus extra, o Cantinho do Saber. O que parece ser um manual de truques de espionagem é, na verdade, a aplicação militar das mais densas teorias da psicologia social moderna. A fórmula da amizade baseada na proximidade e frequência é a codificação militar exata do efeito de mera exposição, postulado pela ciência em 1968. A biologia evolutiva dita que aquilo que víamos repetidamente na selva e que não nos matava, passava a ser considerado parte inofensiva do nosso bando. Quando exigimos o abandono do ego e a validação do outro, este manual torna-se a versão neurocientífica e tática da clássica obra de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E por fim, os pilares da semelhança e da reciprocidade que aplicamos aqui são a validação em campo aberto das eternas armas da persuasão documentadas por Robert Cialdini. O carisma não é mágica, é biologia hackeada. O conhecimento sem a disciplina da execução não tem valor tático. Aqui está o seu plano de operações para as próximas 24 horas. Primeiro, aplique a fórmula invisível. Identifique um alvo de interesse profissional ou pessoal. Pelas próximas 2 semanas, pare de forçar conversas. Apenas apareça no mesmo ambiente físico de forma frequente e neutra. Deixe a biologia agir. Segundo, acione a tríade de ouro. Policie o seu rosto. Mude sua postura ao entrar em qualquer ambiente. Pratique o flash de sobrancelha e incline levemente a cabeça ao cumprimentar. Torne-se um emissor ativo de segurança. Terceiro, destrua o egotismo. Censure o eu também. Quando alguém contar um problema ou um triunfo amanhã, você está expressamente proibido de trazer a história para a sua própria vida. Valide a emoção da outra pessoa com uma afirmação focada inteiramente nela. Quarto, domine o silêncio calibrado. Na sua próxima conversa importante, deixe passar 3 segundos de silêncio absoluto após o seu alvo terminar de falar antes de iniciar a sua resposta. Observe a mágica da validação operar. A simpatia não é um acidente do destino. Ela é uma arquitetura comportamental calculada e impiedosa. Quem não domina a linguagem oculta do cérebro, vive à mercê de quem a domina. Abandone o ego, calibre os seus sinais, assuma o controle da narrativa. Entendido? Desligando e até o próximo episódio.